Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é resolução de equações polinomiais por decomposição em fatores do primeiro grau. Então acompanhe o nosso material, pegue o seu caderno, a sua caneta, façam as suas anotações e depois tire as suas dúvidas revendo essa aula mais uma vez. Acompanhe o material. Resolução de equações polinomiais por decomposição em fatores do primeiro grau. Sabemos que Gauss, em 1797, ele provou a seguinte definição para as equações polinomiais em decomposição a partir dos fatores do primeiro grau. Então acompanhe só a definição. Toda equação polinomial p de x igual a zero de grau n, e esse n maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz. Tal propriedade é conhecida como teorema fundamental da álgebra. E aí uma parte importante, que é a consequência desse teorema, é o teorema da decomposição em fatores do primeiro grau, onde todo o polinômio p de x pode ser decomposto no produto p de x, em evidência, que vocês vão perceber pela nomenclatura, na qual nós teremos restos, são as raízes de p de x igual a zero. Ou seja, nós vamos ter a raiz 1, 2, 3 e Rn. Isso dependendo do grau do nosso polinômio. Tudo bem? Baseado nesse teorema, podemos concluir que toda equação polinomial p de x é igual a zero, onde o grau n ele tem que ser maior ou igual a 1. Possui n e somente n raízes. Tudo bem? Nós vamos dar um exercitando para vocês perceberem esse teorema fundamental na prática. Então acompanhe comigo o primeiro exercício. Determine o valor de k, sabendo que menos 1 é a raiz da equação 2x² mais kx ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 15 igual a zero. Então percebam que nessa situação ele está pedindo o valor de k, E aí você vai perceber na p de x que o k ele está ali localizado no termo do terceiro grau, onde nós temos x ao cubo. Perceberam? E ainda pelo enunciado, ele deu uma raiz dessa equação. Então percebam que pela característica dessa p de x, por ela ser x elevado à quarta potência, isso implica dizer que possivelmente nós teremos 4 raízes ou 4 soluções para essa equação. Tudo bem? Então, acompanhe comigo a resolução desse exercício para nós acharmos o valor de k. Se menos 1 é a raiz da equação, então nós podemos substituir esse valor de menos 1, que é a raiz da equação, então é um dos valores de x. Então, aonde tiver x nessa equação, nós podemos substituir e encontrar o valor de k. Tudo bem? E aí nós temos, pessoal, uma p de x, 2x² mais kx ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 15 igual a zero. Então vocês percebam que aonde tiver x, nós vamos substituir pelo valor menos 1, que é uma das raízes dessa equação. Então acompanhe comigo aí na telinha, que na segunda linha da nossa resolução nós temos 2 vezes menos 1 elevado à quarta potência mais k vezes menos 1 ao cubo menos 5 vezes menos 1 ao quadrado mais vezes menos 1 e menos 15 igual a zero. Então, nesse caso, para nós continuarmos nessa resolução, nós vamos operacionalizar todas as potências, primeiramente, depois nós vamos para as multiplicações e, por fim, nós vamos para a adição e subtração
dessa sentença. Então acompanhe comigo. Nesse caso, nós teremos o valor ali de 2 vezes menos 1 elevado à quarta, nós temos o resultado de 2. No segundo termo, nós temos o k vezes menos 1 ao cubo, e aí ficou só menos k, porque todo número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua negativo, tudo bem? No terceiro termo, nós temos o menos 5 vezes menos 1 ao quadrado, então nós teremos o valor menos 5, e aí passando para o próximo termo, nós temos o menos 1, vai fazer só ali o jogo de sinal, a multiplicação dos sinais, e o último termo, que é menos 15. Então, só vai baixar esse termo. Então, observe que a nossa sentença, já simplificada, ela contém uma variável k e vários termos independentes. Então, esses termos independentes nós vamos operacionalizar, e aí, por fim, nós temos o valor de k, que é igual a menos 19. E aí, o enunciado da questão, ele estava pedindo para determinar o valor de k. Tudo bem, gente? Então, essa é uma atividade simples, onde, a partir de uma p de x, ele pede outro valor. Nesse caso, nós temos uma variável que ela é igual a um dos termos independentes, um dos coeficientes. E aí vale lembrar que basta eu ter uma das raízes dessa equação e substituir nessa equação para encontrar o valor que ele pede para determinar. Tudo bem? Vamos a mais uma questão? Então acompanhe comigo a segunda questão. Resolva a equação x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 igual a 0, sabendo que 1 é uma de suas raízes. Então, percebam que ele deu uma p de x e deu também uma raiz dessa equação. Vamos à resolução? Então, acompanhe. Pelo fato de 1 ser a raiz, o polinômio x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11 menos 6, ele é divisível por x menos 1. Por quê, gente? Esse menos 1, ele vem aí do 1 de uma das raízes, que aí você vai fazer o inverso a partir de uma raiz, encontrar o binômio, tudo bem? E aí nós vamos utilizar um assunto da aula anterior, que é o dispositivo de Breuer-Ruffini. E aí nós vamos ter que encontrar os coeficientes do quociente Q de x e o resto, tudo bem? Então vamos lá. A raiz do divisor nós já temos que é 1. E agora nós vamos procurar os coeficientes na p de x, que será 1, menos 6, 11 e o menos 6 novamente. Tudo bem? E aí, como foi dito na aula anterior e trabalhada essa estratégia do dispositivo, a ideia aqui é encontrar os coeficientes dessa q de x, onde nós teremos o 1, o menos 5 e o 6. E aí, esses números você já sabe de onde sai. O primeiro elemento ali do coeficiente você vai baixar, depois multiplicar pelo divisor e somar com o próximo coeficiente da p de x. E aí vai encontrar o menos 5. Da mesma forma, você fará para o menos 5, multiplicar pela raiz do divisor, somar com o coeficiente da p de x, o próximo, né, que seria o 11, e aí nós teremos o valor de 6. De igual modo, você vai fazer a operação de 6 vezes 1 e somar com o menos 6. E aí nós temos o resto, que é 0. Então, nesse caso, a equação dada pode ser escrita da seguinte maneira, já com ela fatorada. X ao quadrado menos 5x mais 6, vezes o binômio inicial, né, que é x menos 1 igual a 0. E aí nós temos outras duas raízes. A equação possui 3 raízes, por ser uma equação do terceiro grau. Então, podemos achar calculadas resolvendo a equação quadrada aí, utilizando lá a fórmula de Bhaskara. Aí nós vamos encontrar mais duas raízes, tudo bem? Assim, pessoal, as raízes são, então, 2 e 3, né? E nós já tínhamos uma raiz que ele deu no enunciado. Então, nesse caso,
a terna ordenada dessa equação, ou a solução dessa equação, será 1, 2 e 3. Tudo bem? Pessoal, nós ficamos por aqui, né, com essa aula. Eu peço a vocês que revejam essa aula mais uma vez, corram na plataforma Eduque, façam as suas atividades complementares, né, e bons estudos e até a próxima.